Bom dia, pessoal, tudo bem? Deus abençoe. Estou terminando aqui a nossa conversa, tá? A gente já fala aí só um pouquinho só, tá? Antes vocês vão chegando aí, tá? Eu vou terminando de fazer uma relação aqui. Tudo bem com vocês? Passaram bem o final de semana? Espero que esteja tudo bem, que todo mundo esteja bem aí. Acabando já, tá? Só vou fazer mais uma referência bíblica aqui, a gente já vai conversar aí, tá? Só um pouquinho aí. Tá, 16. Tudo bem aí, galera? Vamos que vamos? Bom dia! Bom dia, meu povo querido e amado! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Deus os abençoe aí, todos, né? A gente está aqui hoje preparando um estudo para vocês bem legal. Vamos ensinar umas coisas bacanas hoje para todo mundo, né? Tenho certeza que todo mundo vai ficar feliz hoje em função daquilo que vai ver e ouvir, tá legal? Daquilo que você vai ver e que você vai ouvir, né? Que Deus possa abençoar a tua vida. Hoje é segunda-feira, dia 17. Hoje é dia, deixa eu até conferir, 17 de outubro. Uau! Uau! Oh, meu Deus do céu, né? Dia 17 de outubro. Muita gente com os nervos à flor de outubro. Ah, é, Lu? Parabéns, feliz aniversário, Deus abençoe. Parabéns para você, parabéns para todo mundo que está fazendo aniversário hoje, fez ontem. Ontem a gente teve uma festa na igreja para as crianças, né? Teve bolo de chocolate, brigadeiro, coxinha, pastel. Foi uma glória, né? Foi uma glória. E o tempo tá, ó, voando, né? Voando, e eu espero que ele voe mesmo. Que todas as coisas, né, aconteçam de uma vez, que Jesus volte logo para nós ir para o céu. É isso que eu espero, né? Eu tenho pressa, né? Eu quero ir morar no céu, estou me esforçando, trabalhando para isso, né? E eu espero que Jesus volte logo, né, para que a gente possa ir logo morar no céu. É isso que eu espero, né? Todo dia, né? Olha aí, o Ricardo tá falando que até o sol apareceu em Curitiba. Aqui não. Oi, Mandila, bom dia. Aqui não, irmão. Aqui não, aqui tá ruim. Ai, 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 ai. O irmão Miguel faz dia 24. Oh, meu Deus do céu. Quer festa, pastor Miguel? É só fazer bolo aí que nós vamos cantar parabéns, hein? Mas tem que fazer bolo, né? Aqui comigo tá tudo bem, sim. Estou bem, recuperado já, né? Descansei final de semana, dormi. Então, segunda-feira eu já tô com a corda toda, né? E quando chegar sexta-feira a gente já tá no bico aí de novo. Vamos caindo à medida que o tempo vai passando aí, né? Mas eu tô bem, sim, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Tomei a minha vitamina B12 sexta-feira, né? Então tá, eu tô zerado aí, 0 quilômetro, né? Graças a Deus, né? Ontem teve aí um debate, né? Eu não quero falar sobre política agora e não vou falar, né? Mas é só para falar que teve um debate ontem que foi muito legal, né? Muito legal, gostei muito. De tarde tem bastante coisa para te falar, né? Bastante coisa para te falar hoje à tarde. Então não deixe de vir à tarde aí pra gente conversar, galera do Facebook. Um beijo para vocês aí, Deus abençoe todo mundo, tá? Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês, né? Tenho certeza que a nossa semana, que já começou ontem, vai ser abençoada, né? Tenho certeza disso. Nossa semana vai ser abençoada. Oi, Valdeci, Deus abençoe você. E crendo, né? Crendo que essa semana vai ser uma semana cheia de vitória aí para a igreja do Senhor, né? Eu acredito nisso.
em nome de Jesus. Eu quero conversar com vocês hoje, e a gente já vai entrar aí no texto, aí já estamos passando de quase 3.000 pessoas, já estão aí. A gente eu quero trazer para você o mesmo texto que eu preguei na igreja ontem, tá? Mas hoje eu quero te explicar algumas coisas sobre ele. Ontem foi pregado, foi uma palavra revelada, e hoje vai ser uma palavra explicada, tá? Então eu quero que você abra a tua Bíblia na epístola ou na carta, se você preferir, do apóstolo Tiago, no capítulo 3 e verso de número 1, tá? E eu tenho várias coisas para te falar aqui, para compartilhar com você, né? Como eu costumo falar, não estou aqui para te ensinar, eu estou aqui para compartilhar com você o meu conhecimento, né? Essa é a minha função e é para isso que eu estou aqui, com todo mundo que vier, né? E todo mundo que quiser ficar aqui conosco vai participar, né? Vai participar aqui com a gente e a gente vai então caminhando, cantando e seguindo a canção. Esse é o nosso lema, né? É isso aí. É isso aí. Oi, Sandra, Deus abençoe, beijos no seu coração, seja bem-vinda, irmã Nílvia, irmã Benedita, Valdemar, Banvarte, Deus abençoe, Walter Rodrigues, Alba Egon, oi Alba, Alexandre Oliveira, Antônia Braga, Vitória, bom dia. Ivani Delmar, Neuza Belting, eu estou esperando vocês acharem o texto aí. Quando você achar, você vai falando, achei, pastor, vamos embora. Tá, me avisa aí que daí eu já leio o texto, a gente vai para o Rapa já. A Beatriz Carvalho, Deus abençoe, Ivanildo Andrade, Dermeval Jesus, quero mandar um beijo para toda a torcida coxa branca aí, desculpa aí, mas não deu ontem, né, o furacão atropelou. Desculpa galera aí, né, o furacão atropelou aí. Né, os urubus se preparam que o furacão tá chegando aí, né? E foi um atropelamento ontem, né? Já acharam todo mundo aí? Tiago, capítulo 3, verso de número 1, vamos lá? Todo mundo achou aí? Já? Do 1 ao 6. Vamos lá? Posso ler o texto? Tá comigo aí já? Tamo junto, todo mundo? Eu vou ler então, ó. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, ou navios, tá? Navios, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Amém? Fecha os olhinhos aí que a gente vai orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Querido Espírito Santo, dá para nós sabedoria, discernimento, entendimento, para que nós possamos entender e compreender a tua palavra, para que nós, Senhor, sejamos ensinados teus. Estejamos, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos para que a gente possa ver. Abra, meu Deus, os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, meu Deus, põe a tua mão sobre as nossas vidas. Amém e amém. Os mestres, eu fiz algumas anotações aqui, eu já estou há algum tempo aqui no escritório. Fiz algumas anotações para não perder o meu raciocínio. E eu quero falar sobre os mestres hoje. Primeiro falar para você que mestre é um dom, que na Bíblia ele é tratado de doutor. A Bíblia fala doutores, tá? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28, a Lohane vai colocar para a gente aqui. Você vai anotando aí, se você não conseguir acompanhar a minha velocidade, você anota os textos e depois você vai lendo na tua Bíblia, tá?
Então você tem que trazer um caderninho aí para você ir anotando, ó. Então essa é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 28. Tá escrito assim, ó: "E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores", tá? Depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, tá? Então, o mestre, o ser mestre é um dom de Deus. Pode tirar, bebê. É um dom de Deus. OK? Então, quando eu falo aqui para você que para que você possa ensinar na igreja, você precisa ter sido chamado por Deus. Bom dia, irmã Lulu. Ser chamado por Deus, eu estou falando porque o dom de mestre, ele é um dom dado por Deus. O dom de mestre você não aprende na escola. Mas muita gente acha que aprende na escola. Porque tem muita gente que estuda para dar aula. Entendeu? Mas ele não tem o dom. Eu queria que você entendesse isso. Então, o mestre, ele é responsável não só por ele mesmo, pela sua própria salvação. Renato, bom dia. Pela sua própria salvação, o mestre. Mas ele também é responsável por todos aqueles que ele influencia. Então, qual é a função do mestre dentro da igreja, irmão? A função do mestre é moldar as mentes imaturas dos crentes. Essa é a função do mestre. Veja como é uma função importante dentro da igreja. Moldar as mentes imaturas. Quem é que tem uma mente imatura? Uma criança. Então, assim como o pai vai influenciar a criação dos seus filhos, através, primeiro, do que ele ensina, segundo, do que ele faz. Porque nós não somos apenas aquilo que falamos, mas somos também aquilo que fazemos. Então, nós influenciamos os nossos filhos através dos ensinamentos que damos, dos conselhos que damos. Entendeu? Nós influenciamos os nossos filhos através do nosso comportamento, da nossa postura. Eles observam o nosso caráter quando não tem ninguém olhando, mas os nossos filhos estão ali, os comentários que você faz, as reações que você tem em função das coisas. Então é um conjunto de coisas, um conjunto de fatores que vai influenciar de maneira direta a mente dos nossos filhos. A gente costuma dizer que a fruta não cai longe do pé, não é assim que a gente fala? A fruta cai no pé da árvore. Tem uma árvore de manga, uma mangueira grandona, a fruta está madura, ela cai, pum, ela cai no pé. Então o filho que tem um pai presente, ele vai ser, vou usar uma expressão, né, do mundo, mas ela é adequada, cuspido, escarrado o pai ou a mãe. Normalmente, os guris parecem com a mãe e as gurias com o pai. É comum isso acontecer, porque as meninas são mais apegadas ao pai do que à mãe. Entendeu? Isso é natural, vocês que são meninas sabem disso, e vocês que são os meninos sabem disso também. Os meninos são criados mais pela mãe e as meninas mais pelo pai. É assim que funciona. Né? Então, você olha aqui na minha casa, apesar de eu não ter tido outro filho, só tenho a Manuela. Se você observar as atitudes, a maneira dela proceder, o jeito que ela faz as coisas, é xerox minha. Não é só parecida fisicamente com o pai, mas ela tem o pensamento, o entendimento, ela faz as coisas segundo eu faço. Entendeu? Por quê? Porque ela foi criada, ensinada, conduzida, disciplinada pelo pai. Entendeu? E você vê as ações dela dentro da igreja, por exemplo, né? Um dia eu espero que você tenha a oportunidade de ver a Manuela pregando, né? Ela prega e prega muito bem o evangelho. E hoje, graças a Deus, eu tenho pessoas que me ajudam. Tem o pastor Fabiano, o pastor Vanderlei, né? Tem uma galera aí comigo, mas a maior parte da minha vida eu nunca tive.
Então, quando eu tinha um problema, por exemplo, que eu passava mal e não podia ir para a igreja, quem ia para a igreja, fazia o culto, pregava, era a Manuela, né? Então, dentro das possibilidades, ela é minha imitadora, filho do pai. Então, agora a gente pega esse exemplo e traz para você, para mim e para você, com relação à relação que nós temos com o nosso pai. A minha esposa demorou 12 anos, irmã Alessandra, para se converter depois que eu me converti. Entendeu? Então a minha esposa não tem chamado ministerial para pregar, não tem esse chamado. A esposa não é sangue. Entendeu? Então a gente vai para outra dimensão daí de estudo. Tem muita gente que acha que a mulher do pastor é pastora, mas não é isso que a Bíblia diz. Entendeu? Não é isso que a Bíblia diz. Então a minha esposa, a pastora Shirley, ela é pastora auxiliar da igreja. Entendeu? E ela me ajuda a cuidar da igreja, cuida das irmãs, mas quem tem o dom é a Manuela. A Manuela tem a primogenitura. Nasceu, é o que eu falo. Entendeu? Então você precisa para ser pastor, irmão, você tem que nascer pastor. Você não ganha o cajado de ninguém. Sacou? Então em muitos lugares, muitas igrejas não dão certo. Muitas igrejas não estão dando certo por causa disso. Escute isso aí, eu sei que tem muito pastor, muita pastora, muita gente da igreja me ouvindo. Por que muita igreja não dá certo, irmão? Porque as pessoas querem ter algo que Deus não deu. Entendeu? As pessoas querem ter algo que Deus não deu. Entendeu? Quem levanta, não, tá errado o teu comentário, irmã Alessandra Balesteiro. Quem levanta pastor não é o pastor. A igreja reconhece o pastorado ou não, mas quem dá o dom é Deus. Então, as igrejas levantam pessoas para trabalharem como pastores. É diferente de levantar um pastor. Como nós estamos especificamente nesse texto, a gente pode aprofundar um pouco. Entendeu? O que a igreja faz? A igreja, eu aprendi isso com o meu pastor. Ele sempre falou para mim, ele disse, a igreja não dá dom para ninguém. A igreja reconhece esse dom. Quem dá dom é Deus. Então tem muita gente que tem o cargo pastoral, mas não é pastor. Infelizmente, a maioria deles é assim. Tanto esposas de pastores, como próprios homens mesmo. Entendeu? A Bíblia, eu estou ensinando para vocês o que a Bíblia diz, gente. É triste. Oi, Salvador Onofre, como é que você tá? Você tá melhorzinho? Beijo no teu coração, meu irmãozinho. Deus abençoe você, toda gauchada que tá aí. Entendeu? Pastor é dom, irmão. Quem é pastor, nasceu pastor. Por isso que você olha para mim, vou dizer para você olha e fala, nossa, mas o pastor Sandro é muito diferente. Você não fala isso? E eu posso ser diferente para pior ou diferente para melhor. Eu não estou falando que eu sou melhor que ninguém. Nunca disse isso. Eu sou diferente. Né? Eu sou diferente. Então, mas Deus me chamou do ventre da minha mãe para ser pastor. Entendeu? Deus me chamou do ventre da minha mãe. Certo? Então, onde é que você... Irmã, veja bem. Irmã Andressa, eu acho adequada a tua pergunta. É errado que vemos onde fala que o pastor é ungido pela vontade do homem? Veja bem. A Bíblia diz que a ovelha... Olha como é uma coisa complicada aí. Ó. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e o segue. Entendeu? A Bíblia diz isso. Então, você segue o teu pastor, não é o pastor que traz você para a igreja. Você entendeu? Então, se você segue alguém que não é pastor, a culpa é de quem? Eu queria que vocês respondessem aí para mim ver. A culpa é de quem? A culpa é do pastor ou a culpa é da ovelha que está seguindo o lobo? E quem é a culpa? Entendeu?
Então, se a culpa é tua, você vai responsabilizar Deus? Então, quando a Bíblia diz, e eu estou chamando a tua atenção porque eu quero que você abra os seus olhos, eu quero que você acorde. Tem muita gente aqui que precisa acordar. Tem gente que manda mensagem para mim dizendo assim, pastor, eu queria que você orasse pela minha família, porque a nossa vida está destruída, porque a nossa vida está não sei o que e tal. Aí eu falo assim, mas irmã, você é minha ovelha? Ela fala, não, eu congrego na igreja fulana de tal. Aí eu pergunto para a pessoa assim, mas você já conversou com o teu pastor? Ela diz assim, mas o meu pastor, eu não tenho nem o número do telefone dele. Aí eu pergunto para você, irmão, por que que uma pessoa desta continua congregando nesta igreja? Eu te pergunto. Por quê? O que leva ela a permanecer numa igreja onde o pastor não cuida dela? O que leva uma ovelha a permanecer numa igreja onde ela não é tratada, que ela não é curada? Uma igreja onde não tem cura, não tem libertação, não tem revelação da palavra. Uma pergunta que eu faço para você. Por que que as pessoas ficam? Então veja que é uma questão de comportamento. Comportamento. Jesus disse em Mateus, ele diz assim, pecas, veja, pecado. Pecas por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você sabe o que eu falei para a irmã? Eu falei, irmã, procure outra igreja. Saia do lugar onde você está. Você não é uma árvore. Você não é uma árvore, irmão. Levante-se e ande. Se você está num determinado lugar e aquele lugar não tem nada para você, você está fazendo o que lá? Se você... Aqui em Guaratuba a gente tem um problema muito sério com o pão. Comprar pão. Vou dar um exemplo para você, mano. E eu passei a comprar pão numa panificadora onde o cara tem um padeiro que faz o pão fresco. Então você vai lá, compra aquele pão fresquinho, gostosinho, crocantinho todo dia. Só compra lá, faz um tempão. De repente, o pão mudou. Porque é diferente você comprar pão numa padaria, numa panificadora, que assa o pão congelado. Não é? O pão congelado, ele fica borrachudo. Ele não fica crocante. Entendeu? Então você opta em comer o pão borrachudo. O cara trocou, eu acho que mandou o padeiro embora na panificadora que eu ia, e o pão dele, daquele pãozinho crocante, virou um pão borrachudo. Eu reclamei uma vez, duas, na terceira eu troquei de panificadora. É simples, irmão. Eu vou ficar comendo pão borracha? Só se eu quiser. Eu não sou obrigado. Tô pagando. Então você reclama a primeira, reclama a segunda, a terceira, tchau. Então quem é que mantém essas igrejas de fachada, que são igrejas de fachada? Quem é que mantém essas igrejas abertas e vivas? As próprias ovelhas. As igrejas cheias de heresias, por exemplo. Eu não concordo porque eu vou naquela igreja e o pastor falou que se eu andar de calça eu vou pro inferno. Irmão, sai de lá, você está fazendo o que lá? O que você está fazendo lá? Entendeu? Você está pagando, irmão. Quem é que sustenta a igreja? É o seu dízimo. É a sua oferta que sustenta a igreja. Eu não estou dizendo que o pastor é seu empregado, porque eu não sou empregado de ninguém. Comigo, se você subir no meu colo, eu já tiro. Entendeu? Então, aqui na minha igreja, você tem pãozinho fresco todo dia. Você tem a palavra todo dia. Você tem pastores ótimos para orar por você todo dia. Aqui na minha igreja, quando eu oro, os doentes são curados. É claro que não são todos, porque eu não sou Deus. Eu faço dentro das minhas possibilidades. Mas a maioria das pessoas são curadas, são tratadas, são libertas. Porque nós temos os dons do Espírito Santo. Todos os nossos pastores têm. Desde o mais qualificado até o que é o mais simples. E você sabe que numa escala de poder e autoridade, eu já ensinei isso para você, que isso existe. Né? Dos maiores aos mais simples, na escala de pastores da minha igreja, todos operam os dons de Deus. Entendeu? A gente está em Tiago, irmã, capítulo 3, verso 1. Agora você vai em determinadas igrejas, por exemplo,
Quando eu era obreiro ainda nas Assembleias de Deus, eu ia pregar muito em outras igrejas. Fui uma vez pregar numa igreja quadrangular, vou contar para você aqui. Isso deve fazer uns 25 anos atrás, mais ou menos, 24, 25 anos atrás, bem longe, bem longe. E eu fui pegar numa igreja muito grande aqui de Curitiba, uma igreja quadrangular muito grande, muito famosa, muito cheia de dinheiro, muito povo rico que vai lá, porque a igreja é muito grande, ostenta, né? Sabe aquela igreja de ostentação, assim? Deus sempre usou meu ministério como profeta para curar, para libertar, então eu era muito requisitado para pregar, né? Eu era um pregador itinerante e eu fui, long time, long time, né? E eu fui lá e preguei e orei, Jesus batizou com o Espírito Santo, curou, enfim, né? Quando eu saí, conversando com os pastores, daí o pastor presidente da igreja falou assim, ó, tá vendo? Vocês ficam brigando comigo aí? Porque esse negócio de dom, quando eu preciso eu chamo um varão aí, ó, cheio dos dons, e ele opera na igreja. Sacou? Porque só tem dom, irmão, só tem dom quem é usado por Deus. Quem não é usado, não tem. Nós lemos aí, ó, 1 Coríntios 12, 28, e você viu os dons de Deus. Não, Sandra, é claro que não é pecado usar brinco. Pecado é você congregar numa igreja que o cara mente para você. Isso é pecado. Entendeu? Isso é pecado. Né? Então você vê só. Vou te dar um feedback do brinco aí. A irmã deu uma sugestão, eu vou falar um pouquinho. Quando Abraão manda o seu empregado buscar uma esposa para o seu filho Isaac, ele manda algumas joias para ela de presente. Dentre elas, ele mandou sovelas. Você sabe o que são sovelas? São argolas que as mulheres usavam nos ouvidos, aqui na sobrancelha e aqui no nariz. Sovelas de ouro. Está na Bíblia, livro de Gênesis, é só você ler. E daí tem pastor que diz que usar brinco é pecado, que quem usa brinco é escravo. Então, se o que o cara está falando, irmão, Abraão era um desgraçado. Abraão não era o pai da fé. Como é que Abraão, se é pecado, Abraão ia mandar brincos para sua nora de presente? Veja como a falta de conhecimento leva você a igrejas onde os caras ensinam são mentiras. E a Bíblia diz que uma mentira é doutrina de demônio. A mentira é uma doutrina de demônio, irmão. Por isso precisam haver os mestres. Oi, pastor Israel, bom dia. Precisa haver os mestres. Quem são os mestres? Conhecedores profundos da palavra. Conhecedores profundos da palavra que vão te ensinar dentro da Bíblia. Entendeu? Então as pessoas não leem a Bíblia, irmão. Eles ouvem dizer, como é que o pastor vai falar que usar brinco é pecado, irmão? Se o Velho Testamento inteiro está cheio de presentes que se davam às mulheres e elas usavam brinco, argolas. E não era um brinquinho como a gente está acostumado, com uma pedrinha. Não, eram argolas, irmão. Argolona que elas usavam. Entendeu? Mas daí você vai nos lugares, os caras falam que é pecado. Mas por que ele fala isso? Porque ele é um ignorante. Entendeu? Porque ele não tem conhecimento bíblico. Mas daí eu quero trazer para você um texto aqui que está em Mateus 12, 36 e 37, vou pedir para a Lorraine colocar aqui para você, presta atenção no que a Bíblia diz, Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 36 e 37, olha o que está escrito aí na Bíblia, por favor. Eu já disse para você que se você tiver um pouco de dificuldade, eu quero que você leia aqui, mas que você anote no caderno. Você anote para depois você ler, para você aprender. Olha, mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem
hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Você está lendo aí o que a Bíblia está dizendo? Você está lendo aí? E veja, a Bíblia diz que se você acrescentar a Bíblia, o que é, pastor, acrescentar a Bíblia? Dizer assim, ó, a Bíblia diz quando não está escrito. Então a Bíblia diz assim, ó, que se você acrescentar uma vírgula ou retirar um tio do texto, o teu lugar no reino do céu te vai ser retirado. Então tá cheio de gente emendando a Bíblia, como por exemplo esse cara que diz que usar brinco é pecado. Onde está escrito na Bíblia que usar brinco é pecado? É uma pergunta que eu faço para você. Oi, pastor Luiz, seja bem-vindo. Aonde que está escrito na Bíblia que usar brinco é pecado? Aonde está escrito, irmã Marinalva, né, que cortar o cabelo é pecado? Aonde está escrito? Aí eles dizem assim, aqui ó, 1 aos Coríntios capítulo 11. Mentira, não é isso que está escrito lá. As pessoas interpretam a Bíblia errada, irmã, porque não tem conhecimento. Entendeu? Pois é, então, Zeli, é o que eu estou falando. Utilizo o Velho Testamento, mas o Velho Testamento não fala que Bíblia é pecado, irmã. É isso que eu estou falando. Eu estou ensinando a história. Por isso que a Bíblia diz que o Velho Testamento serve para nos ensinar como testemunho. Nós não cumprimos a lei, nós não vivemos na lei, mas ele serve para a gente entender os costumes das pessoas. Os caras falam assim, fazer tatuagem é pecado. Eu já falei para vocês aqui sobre tatuagem. Já falei para vocês que tatuagem não é pecado. Não é pecado. Não é, irmão. Está escrito na Bíblia que os 144 mil homens escolhidos de Deus que vão ficar na terra depois do arrebatamento, eles vão ter escrito na sua testa aqui, ó, o nome de Deus. Vai ter escrito com o quê? Com caneta? Que Jesus Cristo tem escrito na sua coxa direita, do lado de dentro, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmão, se tatuagem é pecado, Jesus peca, porque Jesus tem escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entendeu? Agora, eu tenho culpa se você congrega numa igreja que fala isso, a culpa é minha? É o que eu estou falando aqui, gente. A culpa é de vocês. Como é que você vai congregar num lugar que o cara está ensinando para você coisa errada, irmão? É uma pergunta. Mas Rick Graciano, é bem isso aí que o Rick está falando, tá certinho, ó. Eles não usam a Bíblia, eles dizem que Deus arrebatou. Quer ver? Eu vou contar uma coisa para vocês. Uma vez eu fui numa igreja, eu era novo convertido, já contei isso aqui, vou contar de novo. Aí tinha um missionário da Deus e Amor que estava pregando lá, e ele disse que foi arrebatado, foi no inferno, e lá no inferno ele viu uma sala que estava todos os irmãos que usavam bermuda. Todo mundo que usou bermuda estava no inferno numa sala, ele viu no arrebatamento. Daí na outra sala que ele foi, estava todas as irmãs que usavam bico de pato. Sabe bico de pato? Aquele negócio de prender o cabelo assim. E eu pergunto para você, como é que você vai numa igreja dessa, irmão? Eu pergunto para você. Entendeu? Eu te pergunto. Ô, irmã... Irmã, deixa eu ver, ela passou aqui, já não consegui. A irmã tá dizendo assim, mas as vestes de Jesus só vai até a coxa, irmã Giovanni. Aí você tá, né, abusando também da boa vontade. A Bíblia não diz isso, né? A Bíblia diz que está escrito na coxa dele, não está dizendo que você vai ver. Entendeu? Então, Lindalva, eu não acredito no arrebatamento antes da tribulação. A Bíblia diz que vai ser antes da tribulação. Entendeu? Existem três teorias. Pré-tribulacionista, meso e após. O que é? Meso que vai ser no meio, após que vai ser depois e a Bíblia que diz que é antes. Entendeu? E a Bíblia que diz que é antes. Tá? A Bíblia é...
A carta aos Tessalonicenses do apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e que quando aquele que habita e que impede o anticristo de descer subir, e ele vai subir com a igreja, então o anticristo vai se manifestar, e ele só se manifesta no Apocalipse. Então, primeiro o arrebatamento. Já ensinei vocês aqui, Apocalipse 6, verso 1, arrebatamento. Verso 2, abre o primeiro selo. É só Bíblia, gente. O problema é que as pessoas não leem a Bíblia. Daí os caras ficam pegando doutrina da Adventista, por exemplo, que diz que não vai ter arrebatamento, que o arrebatamento é secreto. Né? As pessoas falam do véu aí, por exemplo, né? Mas o apóstolo Paulo diz que quem se converter a Cristo, o véu lhe será retirado. Né? Então, mas tem gente que gosta, irmão. Ah, pastor, mas eu vou lá na congregação, daí lá tem que usar véu. Irmão, você vai lá porque você quer. Você vai lá porque você quer, irmão. Então não reclama. Usa o véu e não enche o saco. Né? Então, a gente precisa observar. Agora veja bem. Tatuagem não é pecado? Não. Mas você não vai lá tatuar um negócio do Corinthians no teu braço, né, irmão? Você tá de sacanagem, né? Então, o que você tem que cuidar com a tatuagem? Tem muitos desenhos que são simbólicos, são de demônios. Então, você tem que cuidar com isso. Não é porque fazer uma tatuagem não é pecado que você vai colocar lá uma tatuagem, por exemplo, tem quanta gente aí tatuou o nome da namorada, né? Ah, vou tatuar o nome da minha namorada. Aí a mulher traiu ele, deu um pé, e o cara, além de corno, ainda tá marcado, né? O nome da miserável o resto da vida, né? Então, você tem que... Usa teu cérebro aí, né, irmão? Entendeu? Usa teu cérebro aí, né? Entendeu? Não, esse véu não é o do entendimento. Não é isso que a Bíblia fala. Você poderia ter esta interpretação, mas isso não é literal. Daí fica a questão da interpretação que você tem. Entendeu? Porque o Moisés usava véu. Um véu físico. Porque o seu rosto brilhava quando ele ia na presença de Deus. E ele saía brilhando, então colocava um véu sobre o seu rosto. Entendeu? Então colocava um véu sobre o seu rosto. Então o apóstolo Paulo está tratando deste véu que impede a tua visão. Entendeu? É disso que a Bíblia está falando. Né? Então o véu é aquilo que impede a tua visão, porque daí as pessoas, para não verem a glória de Deus, olhavam para o véu, para não ver a glória que estava no rosto de Moisés, porque Moisés estava velho e a sua face desvanecendo. Mas daí tudo isso a gente tem que ter, né, ler muito a Bíblia, estudar muito, entender muito de história, de costume, para que você possa compreender todas essas coisas. Então a maioria das pessoas não perde tempo estudando, não perde tempo buscando, não perde tempo buscando informação em lugares adequados, entendeu? E daí fica difícil. Daí eles vão ali, leem a coisa de qualquer jeito, falam, tá escrito aqui, daí ó, pau nas ovelhas, mas daí mais uma vez eu vou dizer... Né? A culpa é sua, né? A culpa é sua porque você é que congrega nessas igrejas, entendeu? A culpa é sua. Então, o que é que nós precisamos entender na epístola de Tiago? Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos um juízo mais pesado. Então, para que esse espírito, que tem gente que fala assim, ai pastor, porque eu quero estudar teologia. Irmão, você foi chamado para isso? Pois é, Elza, mas como é que você vai fazer? Ela foi ensinada errada, né? Agora você vai fazer o quê? Você está entendendo? Então, nós não podemos tirar o texto do contexto. Por isso que tem que ser texto completo. Entendeu? A irmã Maria Cecília está dizendo, não existe igreja perfeita. É verdade, mas existe igreja biblicista. Perfeito ninguém é. Mas existe igreja que só prega o que está na Bíblia. E existe igreja que prega um monte de coisa que não está na Bíblia. Então você é que tem que fazer essa distinção. Entendeu? A Bíblia diz, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Sim, Paulo, o corpo do homem não é considerado o templo do Espírito Santo? É, claro que é. Mas se você não pode colocar nada no teu corpo que vá gerar dano, então você não pode tomar Coca-Cola. Você toma Coca-Cola porque ela gera câncer? Você não pode comer vina, salsicha, porque ela é cancerígena. Você não pode comer muito sal, porque dá pressão alta. Você cuida disso? Não.
Então, não é porque o templo e as pessoas usam esse texto, mas o corpo do homem é o templo do Espírito Santo. Aí abre um parênteses e diz assim, então você não pode fazer tatuagem, você não pode cortar o cabelo, você não pode fazer sobrancelha definitiva. Está escrito isso na Bíblia? Não, cara, não tá. Quem traz essa interpretação são vocês. Vocês trazem essa interpretação, dizendo que o corpo é o templo do Espírito Santo e ele não pode ser marcado. Onde está escrito isso na Bíblia? Mostra para mim aí onde está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo para que ele seja santificado. Eu estou falando para você que Jesus tem uma tatuagem na sua coxa. Você está discutindo, irmão? Trazendo um texto fora de contexto para querer... Como assim, irmão? Estou falando para você no livro de Apocalipse que as testemunhas vão ter o nome de Jesus escrito. Então é pecado a tatuagem. E você está discutindo, mas o corpo é o templo do Espírito Santo. Ninguém está dizendo que não é. Só o que eu estou dizendo que isso não quer dizer que você não pode fazer uma tatuagem. Estou ensinando a Bíblia para você está discutindo. É por isso que muita gente vai para o inferno, irmão. Entendeu? Muita gente vai para o inferno. Por quê, irmão? Porque em vez de ouvir e aprender, ele discute a sua religião. Não estamos falando de religião, irmão. Entendeu? Nós não estamos falando de religião. Eu não estou aqui para ensinar pastor. Eu não estou aqui para ficar discutindo com um doutrineiro. Eu estou aqui ensinando minhas ovelhas, irmão. A verdade, a Bíblia. Agora, se você quer ouvir a verdade para você discutir com um cara que vive na mentira, irmão, ele vai brigar com você. Né, irmã Eliane? Aí o cara vai brigar com você, é capaz de te dar um soco, porque você está indo de fora daquilo que o cara ensina. E ele acredita naquilo. Entendeu, irmã? Então eu estou aqui te falando a verdade. Quando Jesus começou a pregar a verdade, os caras pregaram ele na cruz. Você tem que entender isso. Quando Jesus começou a ir contra a religião dos judeus, eles diziam assim, tem demônio, essa doutrina que você está ensinando é de demônio, porque vai contra Moisés. Não foi isso que os caras falaram? Mas Jesus veio para trazer para nós um novo pacto, uma nova aliança. Ele veio para trazer o evangelho da libertação. Entendeu? É mais ou menos o que eu disse da bebida, irmã Radassa. Não é porque não é pecado beber que você deve beber. Eu falo isso. Eu não falo para você, beber não é pecado porque eu bebo e estou querendo justificar o meu pecado. Eu não bebo, irmão. E eu sugiro que você também não beba. Melhor você não beber. Eu falo aqui sempre para você. Agora, eu não posso dizer que beber é pecado porque Jesus fez 360 litros de vinho. Daí se eu falar que beber é pecado, eu estou falando que Jesus fez todo mundo pecar. Veja como é. Mais uma vez eu vou dizer. Olha o que está escrito aqui, ó. Você vai ser julgado pelas tuas palavras. Daí você congrega na igreja, Kate Ferreira. Se o estatuto da igreja diz que você não pode fazer tatuagem, você não pode. É você que escolhe congregar nessa igreja. Então você não pode reclamar. É isso que eu quero que vocês entendam. Você não pode discutir na tua igreja com o teu pastor. Mas o pastor Sandro disse que não é pecado. Mas não é pecado, mas lá na tua igreja é. Então o que você tem que fazer? Sai fora. Está congregando numa igreja que mente para você? Por isso, conhece a verdade se liberta. Irmã Ana Carpentieri está postando aqui, Levítico 19, 28. Você sabe o que é Levítico, irmã Ana Carpentieri? Levítico é livro de leis cerimoniais para os judeus. Não é para nós. Você é crente, você é cristã, você não é judia. Você sabe quantas leis existem no capítulo 19 de Levítico? Lá está escrito assim, e o homem não arredonde o corte do seu cabelo, não toque nos fios da sua barba. Você sabia disso? Veja como o povo tem a sua mente deturpada. Mas lá em Levítico está escrito, e não marcará o teu corpo em favor dos mortos. Não está escrito que não é fazer tatuagem. Isso é falta de conhecimento bíblico das pessoas. Entendeu? Essa é falta de conhecimento. Mas é bom que a gente vai discutindo, porque na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. Entendeu? Então, a gente precisa aprender, eu preciso aprender, e você também precisa aprender mais a Bíblia todo dia. Entendeu? Então, agora, se você tem uma regra na tua igreja, você tem que obedecer, porque você congrega lá, você tem que obedecer. Se você não concorda,
não concorda com aquilo, saia da igreja. Pastor, o senhor me dá a benção, eu vou embora, eu vou congregar na outra igreja. Por quê? Porque eu não concordo que aqui na igreja é proibido fazer tatuagem. A não ser que o senhor mostre para mim aonde está escrito na Bíblia que tatuagem é pecado. E o senhor conte para mim por que em Apocalipse 19:19 está escrito que Jesus vai ter escrito na sua coxa direita, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, se está escrito na coxa de Jesus, né? E ele está tatuado isso na coxa dele, porque escrito não é com caneta. Você precisa aprender a Bíblia. Então, se Jesus tem uma tatuagem, o senhor está falando que é pecado, então eu não quero congregar numa igreja que diz que Jesus está pecando. É simples, mas você não pode ser rebelde, porque daí você peca. Aí você peca. Agora, você congrega na congregação cristã, mas você não concorda com o véu, então você tem que sair da congregação cristã. É simples assim, mano. Quem está errado é você que está lá mesmo. Entendeu? Então, quando a Bíblia diz lá no livro de Levítico 19:28, diz assim, ó, não, mas eu não estou nem lendo, você está vendo que eu estou te dando de prima aqui, né? Porque eu conheço a Bíblia, eu estou falando que eu conheço, não estou falando que eu acho. Entendeu? Não estou falando que eu acho, estou falando que eu conheço, eu estudei muito isso aí. Você está entendendo? Então, o que eu quero falar aqui para você? A Bíblia diz, não marcarás o teu corpo em favor dos mortos. Mas por que ele falava isso? Porque existia uma tradição de autoflagelação. Escuta para você aprender, irmão. Autoflagelação. Já naquele tempo, você já viu, eu acho que é o Concílio de Nazaré, eu não lembro ainda, tem uma festa católica, onde os caras fazem um azarrote, e eles ficam batendo assim, ó, nas suas costas, ó, e daí enche de sangue, corta tudo, para simbolizar o sofrimento de Jesus. Você já viu isso? O que é um azarrote, pastor? É uma espécie de um chicote com tirinhas de couro que tem um metal ou um ossinho na ponta, a mesma coisa que foi usado para chicotear Jesus. Então, era um costume antigo se fazer isso em função dos espíritos, dos deuses com D minúsculo que existiam naquele tempo. Hoje eles imitam isso, dizendo que vai simbolizar o sofrimento de Jesus, mas essa é uma atitude utilizada já naquele tempo, e os judeus faziam isso por causa do deus Baal, por causa da deusa fulana de tal, Astarote, entendeu? Então a Bíblia proibiu eles de fazer isso, não está dizendo que não pode fazer tatuagem. A Bíblia nunca disse isso, entendeu? Nunca disse, irmão. Quem está dizendo isso são as pessoas que interpretam esse texto, que interpretam de maneira errada, porque não conhece a verdade, porque não conhece a palavra. Entendeu? Então a gente precisa aprender a Bíblia, irmão. Ali na mesma lei, está dizendo que o homem não pode cortar o seu cabelo arredondado. Não pode. Ele tinha que deixar crescer o cabelo. Que ele não pode cortar um fio da sua barba. Mesma lei. Mas daí os caras fazem o seguinte, o cara faz a barba, corta o cabelo, mas ele diz que não pode fazer tatuagem. Se você vai seguir uma lei, você tem que seguir todas. Ali está escrito, irmã, que se você for pego em adultério, você tem que morrer apedrejada. Você segue isso. A cabala é uma coisa, Cris Rosa, que veio dos judeus, que é pecado. A leitura de cartas é pecado. A astrologia é pecado. O ler na borra do café é pecado. Você acha que isso não existia na época de Jesus? Ou antes, lá atrás, já se fazia isso. Predição, segundo as estrelas, astrologia. Mas isso foi vedado por Deus. Você está entendendo? Consultar os mortos. Olha Saul. Por que Saul morreu daquele jeito? Porque ele foi consultar uma necromante. Quem é a necromante? Uma pessoa que trabalha com espíritos de pessoas que morreram. Gente, vamos estudar a Bíblia, gente. Parar de falar bobagem. Entendeu? Então, isso veio do judaísmo. Por isso essa lei foi implantada para os judeus. São leis cerimonialistas. Entendeu? Então você não pode ir lá no livro de Deuteronômio, de Levítico, para dizer que você é proibido de fazer coisa aqui. Para com isso, irmão. Entendeu? Para com isso. Então eu estou te ensinando o que a Bíblia diz.
Agora, se você quiser reter, muito bem. Se você não quiser, muito bem também. Sacou? Então, se você quiser reter isso no teu coração, beleza. Agora, se você não quiser, beleza também. Entendeu? Não, irmã, não é negromante, é necromante. Necro quer dizer necrosado, morto, vem do morto, né? Mante, né? A etimologia da palavra, aquele que fala com mortos, necromante, tá? A etimologia diz isso. Então eu tô te passando, como eu disse para você, nós estamos dividindo conhecimento. É legal você perguntar, porque eu vou te respondendo, a gente vai falando, estamos dentro do assunto. Então veja o que um mestre deve fazer. O mestre deve ensinar, irmão. Entendeu? É necrotério, lugar de mortos. Tá? Então a gente precisa aprender a Bíblia. Entendeu? Eu estou ensinando você. Você pode reter esse ensinamento ou não. Então eu estou te mostrando para você na Bíblia as coisas. Primeiro, doutor é um dom de Deus. Segundo, o juízo vem pelas palavras. Então você vai ser julgado por aquilo que você fala. Certo? Entendeu, irmão? Então, tatuagem é pecado? Não. Brinco é pecado? Não. Usar calça é pecado? Não. A Bíblia nunca falou de brinco, nunca falou de calça. Fala roupas de homens. Aliás, no mesmo texto que a irmã citou ali, lá no Velho Testamento. Fala, mulher nunca use roupa de homem, homem nunca use roupa de mulher. Maldito do homem que se deitar no leito, não é na cama, é no leito, se deitar no leito no lugar da mulher. E maldito da mulher que se deitar no leito no lugar do homem. Está falando de roupa ou de homossexualismo? Entendeu? Então, assim, ó... Vai pro seu olho, irmão. Se liga. Certo? É simples, irmão. Isso aí é simples. Se você olha Apocalipse 1, do verso 10 em diante, João sobe lá no céu, ele vê Jesus, Jesus está de vestido. Leia a Bíblia, irmão. Antes de você falar bobagem, eu ia falar merda, né? Antes de você falar bobagem, leia a Bíblia. João sobe no céu e vê Jesus entre 7 castiçais, não está escrito lá. E Jesus está usando, algumas traduções dizem veste talar, outras diz vestido. Leia a Bíblia. Aí vá buscar na linguagem materna do texto, né, que é o grego, foi escrito no grego, vá lá e veja qual é a roupa que Jesus está usando, um vestido. Aí eu falo para você, se calça é roupa de homem e vestido é roupa de mulher, Jesus é o que usando vestido no teu conceito? Veja como fica pesada a palavra, né? Quando você começa a falar a verdade. Entendeu? Veja como fica pesada a palavra quando você começa a falar a verdade. Então, se você diz que calça é roupa de homem e vestido é roupa de mulher, você está atribuindo a Jesus um pecado que ele não... Você está dizendo que Jesus usa o vestido dele é mulher? Vamos ler a Bíblia, gente, deixar de ser ignorante. Entendeu? Vamos ler a Bíblia, gente. Vamos estudar, vamos aprender com a palavra de Deus. Eu disse para vocês, nós estamos aqui para trocar conhecimento. Tá? Estamos aqui para trocar conhecimento, para aprender uns com os outros. Minha função aqui é estar ensinando. Eu podia estar dormindo, descansando, indo para academia, mas não, eu estou aqui, ó, com vocês, ensinando, trabalhando. Estamos passando aí, como sempre, de 7.000 pessoas na nossa live. Obrigado pelo carinho de vocês aí. Valeu. Né? Então, nós, segundo o conceito deles, Marla, não. Segundo o conceito deles, não. Né? Então, a gente precisa, eu e você, nós precisamos abrir a nossa mente, irmão. Deixa Jesus entrar aí. Deixa Jesus entrar no teu coração, deixa Jesus entrar na tua mente. Deixa Jesus abrir os seus olhos. Entendeu? Deixa Jesus abrir os seus olhos, leia a Bíblia. Eu estou mostrando para você as referências bíblicas. Estou te ensinando. Não é para você sair por aí discutindo com as pessoas, criando confusão com ninguém.
Entendeu? Não é essa a função. A batina que os padres usam, ela vem lá de trás da roupa de Jesus. Os capuchinhos, principalmente. Entendeu? Ela vem da tradição de Jesus. Os padres capuchinhos usam essa batina. Eles não usam calça. Se você parar para prestar atenção na cultura, você vai aprender. As calças, eu acho que foi um pouco antes Terry Gerassi. Ele está dizendo que a calça veio em 1900. Eu acho que veio, na verdade, a calça jeans, ela veio antes. Porque em 1500 e pouquinho, quando os ingleses foram colonizar os Estados Unidos, eles começaram a cortar as barracas e fazer calças. É história isso, né? Para que eles andassem naquele lugar, né? Mas eu acho que é um pouco mais para trás. Eu acho que é 1200 ou 1100 e alguma coisa que foi inventada as calças, né? Eles dizem que os alemães, que eu me esqueço como era o nome deles das antigas, mas era o povo que mora na Alemanha, eles já utilizavam calças muito tempo atrás, né? Justamente em função dos lugares por onde eles andavam e já tinham feito de couro de animal lá, né? Mas na nossa cultura, e a gente tem que entender que a nossa cultura é diferente da cultura deles. Nossa cultura é muito moderna, né? Se você vai lá onde os caras vivem, até hoje eles não usam calça. Até hoje eles usam vestido. Entendeu? Agora, é você que faz a opção em permanecer nessas igrejas, você não pode reclamar. Porque o cara está mentindo para você sobre uma doutrina. Ele está mentindo para você, como é que por isso que lá não tem libertação, por isso que lá não tem batismo com o Espírito Santo, por isso que lá não tem cura, por isso que lá não cai ninguém endemoniado, porque os caras ensinam mentira, Jesus vai operar. Entendeu? É isso, irmão, tá? Então nós vamos caminhar e deixa eu orar, vou abençoar vocês, que já deu meu horário aí, tá? E por hoje é só, pessoal. Amanhã tem mais. Compartilha esses nossos ensinos, chame as pessoas, mande para tua prima, para tua irmã, para os teus amigos, fala, olha, vamos estudar a Bíblia com o pastor de manhã com Deus, estudo bíblico, muito legal, né? O pastor traz um monte de conhecimento, um monte de conversa, a gente bate papo, dá risada, é assim que eu creio que deve ser ensinado a Bíblia, com alegria, entendeu? Com alegria, né? A Bíblia não se ensina com cara feia, chupando limão, gritando com ninguém. Você ensina quem quer ouvir, ouve, quem não quer, não ouve, vão para frente e tá tudo bem, tá? Já passou 1 hora aí, né, do nosso ensino, do nosso estudo, e à tarde, 2 horas, nós estamos aí, desdobramento, quero falar sobre o debate, sobre a campanha, tá pegando fogo aí, né? Nós vamos conversar, aproveita o começo de semana que o pastor tá bem humorado aí, com moral alta aí, pra gente dar bastante risada aí. Tá bom, galera? Vamos orar? Fecha os seus olhinhos aí que nós vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero abençoar o meu povo, todos os meus irmãos, os meus amigos, os pastores que estão aqui estudando comigo, participando desse estudo, desse ensino junto comigo. Deus, eu peço que o Senhor abra a sua mente, abra os seus olhos, que o Senhor dê através do teu Espírito o entendimento para cada um deles, que o Senhor dê para eles, Senhor, o discernimento, para que eles possam discernir a tua palavra, entender a tua palavra, para que eles andem, meu Deus, na tua presença e seja uma bênção em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando aí, o óleo, né? Em nome de Jesus, que a tua mão poderosa venha sobre a vida de cada um dos teus filhos e o Senhor os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Beijo no coração de todo mundo. Deus abençoe vocês e até às 14 horas. Tchau.